Vanessa, como que você chegou dentro do Ministério Mudança de Vida e como que era a sua vida antes? Boa noite. A minha vida era uma vida totalmente bagunçada e destruída, porque era uma vida que não tinha Deus. Eu era uma mulher de baladas, né? Tinha vícios, vícios da bebida, do cigarro. Era uma vida completamente desorganizada. Não tinha responsabilidade. Eu tenho um filho hoje, né, de 10 anos e lá atrás eu não tinha essa responsabilidade de mãe, porque eu queria era o mundo, era as coisas do mundo, era satisfazer os desejos da minha carne. Então, com isso, eu fui pegando tudo que o mundo aí ensina, que é tudo errado. Então, eu aprendi lá fora a ser uma pessoa muito autoritária, a ser uma pessoa que comigo era 8 ou era 80. Era do meu jeito e ponto e acabou. E isso, quando alguém batia de frente comigo e dizia não, não é assim, eu fazia o barraco mesmo. Eu era muito barraqueira. Você era uma pessoa de briga. Eu era muito barraqueira. Quem me conhece sabe que eu era, sabe que eu estou falando verdade, não estou mentindo. Porque eu era bem barraqueira mesmo. E isso, assim, foi uma destruição na minha vida, né? Porque quando a gente vive uma vida dessa maneira, não tem como você ser feliz. Eu era muito infeliz, mas eu me julgava, pastora, feliz. Eu achava que da maneira como eu era feliz. E isso era um engano. Eu me enganava. Você tinha momentos felizes que achava que aquilo te contentava, mas na verdade não. Era engraçado, porque quando eu saía com as minhas amigas, eu passava a noite bebendo e eu me relacionava, tinha vários relacionamentos na balada e eu me achava assim, eu falava, nossa, como eu estou feliz. Eu tenho a melhor vida do mundo. E eu bebia e eu dava risada e, nossa, me julgava ser muito feliz. Mas quando eu chegava em casa, eu me sentia tão vazia. E eu ficava sem entender, eu falava, como pode? Eu tive uma noite tão maravilhosa, tão perfeita. E por que eu estou sentindo isso? Era algo assim que quem já viveu sabe, o vazio que é. E esse vazio, eu sentia esse vazio porque eu Não tinha Deus. não tinha Deus e eu estava me enchendo de coisas inúteis, de coisas que eram vazias, né? Então, a minha vida era dessa maneira. Eu conheci o Ministério Mudança de Vida através de uma grande amiga minha, que hoje ela é interna no Ministério. Uma separação que eu tive, que foi assim, aonde foi o chão mesmo para mim. E ela começou a me evangelizar, começou a falar de Jesus para mim. E eu fui em busca disso. Eu entrei no Ministério em busca da restauração desse relacionamento. Quem foi restaurada foi você. Completamente. Eu fui restaurada, fui liberta, porque eu entendi que Deus tem algo maravilhoso para mim, ou seja, que não é a pessoa com quem eu queria ter uma vida. E assim, desde quando eu entrei no ministério, né, eu tenho aprendido a viver uma vida de verdade. Eu tenho vivido como a bispa pregou, tem pregado nesses dias, nesses últimos dias, que a gente só é feliz de verdade com Deus. E eu tentava me fazer feliz e isso só me frustrava. Então hoje não, aqui no ministério com as palavras que a bispa tem pregado, são palavras duras, são palavras de confronto, pastora, que muitas vezes eu saí daqui e eu... Como que eu vou fazer isso? Eu falei, Deus, não, isso é demais, né? Vamos parar, Deus. Mas não, eu me sinto muito abençoada por estar no ministério sério, eu faço parte do ministério, eu faço a obra, estou fazendo curso para ser obreira, né? E assim, Evangeliza. Sou evangelista também, graças a Deus. Coisa que antes você nunca se imaginou fazendo. Não. É engraçado porque quando as pessoas vinham para me entregar a palavra de Jesus, eu amassava. Eu amassava e eu jogava fora. Segura de si, não precisa de Jesus, não precisa de Deus. Nossa, e hoje é engraçado. Hoje, quando
quando eu vou entregar o jornal para alguém, que alguém pega o meu jornal e quer jogar fora, eu já fico, eu falo, nossa, mas aí eu lembro, eu tenho a paciência, eu falo, não, um dia eu fui assim. Um dia eu fui assim. E foi uma semente que plantaram em mim e é uma semente também que eu planto hoje na vida das pessoas, né? Então, assim, eu me sinto muito abençoada no Ministério Mudança de Vida. E o que você diria para essas pessoas que hoje têm vivido a mesma situação que você, que têm passado por todas as situações que você passou, se sente vazia? O que você diria para elas? Se vale a pena realmente estar aqui, mudar a sua vida, ou você está lá sentada assistindo? Com certeza não. O propósito de vida da gente com certeza é servir a Deus, porque somos felizes de verdade quando realmente a gente entrega a vida para Jesus e deixa Ele tomar conta. Eu era muito assim de fazer as coisas na força do meu braço, pastora. E eu quebrei muita cara com isso, eu sofri demais com isso. Mas hoje não. Eu aprendi a não me deixar enganar. Então, a mensagem que eu passo para as pessoas é isso. Não se enganem e não se deixem enganar. Porque o mundo aí fora é tudo ilusório. É tudo ilusório. E o que o diabo faz com as pessoas é isso, deixam elas cheias de si mesmo, passam aí muitas noites aí, momentos aí maravilhosos, mas quando você chega na sua casa, que você se encontra sozinha, que você se depara sozinha, aí o negócio aperta. Então, não façam isso. Realmente esteja no ministério, e eu aconselho no Ministério Mudança de Vida, porque assim, aqui é pregado a palavra de verdade, não é o que eu quero ouvir, é o que eu preciso ouvir, né? Isso eu demorei um pouquinho para entender, porque eu queria só bênção, eu queria só vitória, mas não. Eu entendo hoje, eu sou muito grata a Deus pelas mensagens que Ele tem nos dado, porque realmente hoje eu sou uma pessoa grande e forte internamente. Estou preparada para ser grande e forte fora agora. Hoje está abençoada, Vanessa. Eu estou abençoada no nome de Jesus, graças a Deus. Vanessa, como que você chegou dentro do Ministério Mudança de Vida e como que era a sua vida antes? Boa noite. A minha vida era uma vida totalmente bagunçada e destruída, porque era uma vida que não tinha Deus. Eu era uma mulher de baladas, né? Tinha vícios, vícios da bebida, do cigarro. Era uma vida completamente desorganizada. Não tinha responsabilidade. Eu tenho um filho hoje, né, de 10 anos e lá atrás eu não tinha essa responsabilidade de mãe, porque eu queria era o mundo, era as coisas do mundo, era satisfazer os desejos da minha carne. Então, com isso, eu fui pegando tudo que o mundo aí ensina, que é tudo errado. Então, eu aprendi lá fora a ser uma pessoa muito autoritária, a ser uma pessoa que comigo era 8 ou era 80. Era do meu jeito e ponto e acabou. E isso, quando alguém batia de frente comigo e dizia, não, não é assim, eu fazia o barraco mesmo. Eu era muito barraqueira. Era uma pessoa de briga. Eu era muito barraqueira. Quem me conhece sabe que eu era, sabe que eu estou falando verdade, não estou mentindo. Porque eu era bem barraqueira mesmo. E isso, assim, foi uma destruição na minha vida, né? Porque quando a gente vive uma vida dessa maneira, não tem como você ser feliz. Eu era muito infeliz, mas eu me julgava, pastora, feliz. Eu achava que da maneira como eu era feliz. E isso era um engano. Eu me enganava.
Você tinha momentos felizes que achava que aquilo te contentava, mas na verdade não. Era engraçado, porque quando eu saía com as minhas amigas, eu passava a noite bebendo e eu me relacionava, tinha vários relacionamentos na balada e eu me achava assim, eu falava, nossa, como eu tô feliz. Eu tenho a melhor vida do mundo. E eu bebia e eu dava risada e, nossa, me julgava ser muito feliz. Mas quando eu chegava em casa, eu me sentia tão vazia e eu ficava sem entender. Eu falava, como pode? Eu tive uma noite tão maravilhosa, tão perfeita. E por que eu estou sentindo isso? Era algo assim que quem já viveu sabe, o vazio que é. E esse vazio, eu sentia esse vazio porque eu Não tinha Deus. não tinha Deus e eu estava me enchendo de coisas inúteis, de coisas que eram vazias, né? Então a minha vida era dessa maneira. Eu conheci o Ministério Mudança de Vida através de uma grande amiga minha, que hoje ela é interna no ministério. Uma separação que eu tive, que foi assim, aonde foi o chão mesmo para mim, e ela começou a me evangelizar, começou a falar de Jesus para mim, e eu fui em busca disso. Eu entrei no ministério em busca da restauração desse relacionamento. E quem foi restaurada foi você. Completamente. Eu fui restaurada, fui liberta, porque eu entendi que Deus tem algo maravilhoso para mim, ou seja, que não é a pessoa com quem eu queria ter uma vida. E assim, desde quando eu entrei no ministério, né, eu tenho aprendido a viver uma vida de verdade. Eu tenho vivido como a bispa pregou, tem pregado nesses dias, nesses últimos dias, que a gente só é feliz de verdade com Deus. E eu tentava me fazer feliz e isso só me frustrava. Então hoje não, aqui no ministério com as palavras que a bispa tem pregado, são palavras duras, são palavras de confronto, pastora, que muitas vezes eu saí daqui e Como que eu vou fazer isso? eu falei, Deus, não, isso é demais, né? Vamos parar, Deus. Mas não, eu me sinto muito abençoada por estar no ministério sério, eu faço parte do ministério, eu faço a obra, estou fazendo curso para ser obreira, né? E assim, Evangeliza. Sou evangelista também, graças a Deus. Coisa que antes você nunca se imaginou fazendo. Não. É engraçado porque quando as pessoas vinham para me entregar a palavra de Jesus, eu amassava. Eu amassava e eu jogava fora. Hoje, segura de si, não precisa de Jesus, não precisa de Deus. nossa, e hoje é engraçado. Hoje quando eu vou entregar o jornal para alguém, que alguém pega o meu jornal e quer jogar fora, eu já fico, eu falo, nossa, mas aí eu lembro, eu tenho a paciência, eu falo, não, um dia eu fui assim. Um dia eu fui assim. E foi uma semente que plantaram em mim e é uma semente também que eu planto hoje na vida das pessoas, né? Então, assim, eu me sinto muito abençoada no Ministério Mudança de Vida.